bem, pessoal. Retornando, então, à parte dos exercícios. Vamos lá? Bom, vamos lá. Prova da Fundação Carlos Chagas, de 2012, analista ministerial. Primeiro, considere. Ananias, nascido no Brasil, filho de pai inglês, mãe alemã, que não estavam a serviço de seus países. Então, portanto, fazendo turismo aqui no Brasil, não estavam a serviço de seus países. Segunda hipótese, Aristóteles, nascido na Holanda, filho de pai holandês e mãe brasileira, que estava a serviço do Brasil. Muito bem. Aristóteles é nacional lá. Ananias também. Nascido no Brasil, critério territorial, é brasileiro nato. Terceiro, Ayrton. Nasceu na Rússia, filho de pai brasileiro e de mãe russa, que veio a residir no Brasil e, quando completou 18 anos, optou pela nacionalidade brasileira. Também é nacional nato, sem problema. Quarto, Alberto, nascido em Portugal, adquiriu a nacionalidade brasileira após residir por 1 ano ininterrupto no Brasil. Possui idoneidade moral. Esse aí é naturalizado, pode ser naturalizado brasileiro. Quinta hipótese, Ataúfo, nascido na França, residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, requeriu a nacionalidade brasileira, pode se tornar naturalizado brasileiro. São considerados brasileiros natos, como a gente viu, Ananias, critério territorial. Segundo, Aristóteles, critério da filiação, mãe brasileira a serviço do Brasil. E terceiro, Ayrton, filho de pai brasileiro, que depois de 18 anos optou pela nacionalidade brasileira e já residia aqui no país, certo? Então, quais são as hipóteses? A, B, C, D e E. A hipótese correta é a letra B. Aristóteles, Ayrton e Ananias. Ok? Tranquilo, né? Se tiverem alguma pergunta, a mesma coisa, pessoal. Pode escrever ali na interrogação, escreve na caixa de perguntas, aperta Enter que eu respondo ao final. Vamos lá. Próxima. Prova do SESC, né, 2012. A respeito de direitos e garantias fundamentais e nacionalidade, julgue os itens seguintes. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade. Bom, o brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode, a gente já viu que pode, se ele adquirir uma outra nacionalidade. Né? Então, o critério que os estados, o Brasil estabelece, outros estados também. Em regra, se você já é nacional nato e deseja adquirir uma outra nacionalidade, você perde a nacionalidade do seu país, certo? O Brasil adota esse critério também. Então, o brasileiro nato poderá vir a perder a nacionalidade? Sim, pode perder a nacionalidade. Agora, a primeira parte da afirmativa, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado? Não, não pode ser extraditado. O que vem a ser extradição? A extradição é quando um estrangeiro comete um crime num país e vem até o Brasil. Esse país no qual ele cometeu o crime pede a sua extradição. Uma série de critérios tem que ser cumpridas para que essa extradição possa ser feita. Muito bem. Ele será extraditado pelo Brasil? Se for brasileiro nato, nunca será extraditado. Só o naturalizado pode ser extraditado. Eu coloquei até uma série depois de artigos para vocês darem uma olhadinha. Principalmente o artigo 5º, inciso 51. Vou dar uma lida com vocês aqui. Olha o que estabelece o artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, então o sujeito comete um crime antes da naturalização, crime comum, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, quem pode ser extraditado? Ou seja, comete-se um crime no estrangeiro, vem para o Brasil. O país no qual ele cometeu o crime solicita sua extradição, ou seja, solicita que aquela pessoa seja enviada para aquele país onde ele cometeu o crime para responder pelo crime cometido. Quem pode ser extraditado para esse país? Brasileiro nato? Nunca. Brasileiro naturalizado? Pode, se ele tiver cometido crime comum antes da naturalização.
Se ele cometeu um crime comum depois da naturalização, ou seja, o sujeito se naturaliza brasileiro, muito bem, vai para a Alemanha, comete crime e vem para o Brasil não vai extraditá-lo. Mas o Brasil pode extraditá-lo se ele tiver cometido esse crime antes de se naturalizar brasileiro. Mas tem uma hipótese que vence todas essas, que é o naturalizado, não nato, naturalizado, que comete algum tipo de ilícito, se envolve em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, seja antes da naturalização, seja depois. Então, por exemplo, o sujeito vem ao Brasil, se naturaliza brasileiro, comete um crime, ele pode ser extraditado se esse crime for de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Certo? Muito bem. Eu estabeleci, pessoal, meramente aí no artigo 12, né, essas hipóteses de perda da nacionalidade, para depois vocês conferirem novamente. E no artigo 23 da Lei 818 de 49, artigo 1º do Decreto 3453 de 2000, que é o responsável, né, pelo decreto de perda da nacionalidade. A Lei 818 estabelece que é o presidente da República. Porém, cuidado em concursos públicos, porque o decreto 3453 de 2000 estabelece a delegação dessa competência para a perda da nacionalidade ao ministro da Justiça. Tá? Então, um decreto que atualizou a Lei 818. Então, dê uma olhada depois, ok? Vamos lá. Próximo exercício. Prova da FCC também, da Fundação Carlos Chagas, para o TRF, prova de analista, segunda região. Considere os seguintes cargos: presidente da Câmara, presidente do Senado, membro do Tribunal Regional Federal e ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. São, dentre outros, cargos privativos de brasileiro natos indicados apenas em... Eu até citei para vocês, pessoal, os artigos que falam sobre isso na Constituição. A Constituição estabelece como regra geral que não há nenhum tipo de divisão entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Vocês até me fizeram perguntas sobre cidadania. Professor, o brasileiro naturalizado pode se tornar um cidadão e, com isso, gozar, inclusive, direitos políticos? Pode. Pode ser candidato. O sujeito inicialmente era israelense, veio ao Brasil, se naturalizou brasileiro. Ele pode, por exemplo, pleitear o cargo de deputado federal, de senador da República? Pode sim. Em regra, não há nenhuma diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, certo? As únicas ressalvas estabelecidas pela Constituição são as que eu vou citar para vocês. Vejam bem. No artigo 12, parágrafo 2º, está estabelecida a regra geral. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. O parágrafo 3º responde a essa pergunta. São privativos de brasileiro nato os cargos: presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo, diplomatas, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Então, esses são os cargos que somente brasileiros natos podem exercer. Certo? Existe mais uma ressalva, que está no artigo 89, inciso 7º, que fala sobre o Conselho da República, um órgão de aconselhamento do presidente. Estabelece no seu inciso 7º 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente, etc. Quer dizer, estabelece que somente brasileiros natos podem integrar o Conselho da República como 6 cidadãos. Né? O Conselho da República é composto por uma variedade de pessoas de autoridade. Quando o Conselho da República vai se formar por cidadãos, esses 6 cidadãos têm que ser brasileiros natos. Ok? Muito bem. E por último, né, a ressalva do artigo 222, que é uma ressalva sobre comunicação social no Brasil. O que diz o artigo 222? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Ou seja, o sujeito tem que ser naturalizado há mais de 10 anos, pelo menos. Já tem que ter recebido a nacionalidade brasileira há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede no país. Então faz uma série de ressalvas também para a área da comunicação social. Ok? Muito bem.
Isso com que objetivo, né? Qual é a intenção do Constituinte ao estabelecer isso? É reservar um pouco a cultura nacional, né? A produção de informações somente para aqueles que tenham realmente um período de Estado aqui no Brasil, ou que sejam nacionais natos, certo? Para que de alguma maneira seja reservado o interesse nacional e da cultura brasileira também. Próximo exercício, uma prova do TJ para titular de serviço de notas e de registro. São brasileiros natos? Desculpa, eu não citei aqui na anterior, né, a resposta. A resposta seria o quê? Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente da Câmara e presidente do Senado. Ministro do Tribunal Regional Federal, membro do Tribunal Regional Federal, pode ser sem problema nenhum. Ministro do STJ pode ser naturalizado, sem problema nenhum também. Certo? Então a resposta seria aquela que unisse a 1 e a 2, que vem a ser a letra C. Ok? Muito bem, pessoal. Passando para o próximo exercício. São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Não, esses são naturalizados brasileiros, não são natos. Está errado. Letra B. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Não, esses são naturalizados também, certo? Não são natos. Letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Será que está certo essa? Vamos ver a letra D. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa é a diferença em relação à letra C. A letra C não faz essa ressalva da maioridade, portanto a letra D é a correta. Né? Essa hipótese é qual? Pai ou mãe brasileira tem um filho no exterior, esse filho é registrado num órgão consular, numa embaixada, num consulado brasileiro no exterior, uma repartição brasileira competente, ou vem a residir na República Federativa do Brasil e opta em qualquer tempo depois de atingir a maioridade. Essa ressalva tem que ser feita. Só depois da maioridade é que ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Essa ressalva a letra C não faz, né? Esse tipo de nacionalidade, pessoal, é chamada nacionalidade potestativa. Como assim? Quer dizer, o sujeito, a nacionalidade dele está concedida. Se ele vier a residir no Brasil, ele será nacional, mas ela está submetida a uma condição suspensiva. Ou seja, se ela não se implementar, enquanto ela não se implementar, ele não é nacional. Que condição é essa? Que ele opte pela nacionalidade brasileira depois de atingir a maioridade. Certo? Então a correta é a letra C. Cinco. Prova de promotor de justiça do Ministério Público Estadual 2010. Pode-se afirmar, a Paraíba, né? Ao nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Vamos lá, o que se pode afirmar? Ao nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Vamos lá. Mesmo não tendo sido registrado em repartição brasileira competente, mas vindo a residir no Brasil, reconhece-se a qualidade de brasileiro nato. Entretanto, sob condição suspensiva, que eu acabei de falar para vocês, é a nacionalidade potestativa, a dependerem os respectivos efeitos da opção pela nacionalidade brasileira, exercitável em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade. Está correto. Essa afirmativa está correta. Segunda, tendo sido registrado em repartição brasileira competente, ainda que não venha jamais a residir no Brasil. Olha que engraçado. O sujeito nasce no exterior, de pai ou mãe brasileira, é registrado na repartição competente, mas nunca vem a residir no Brasil. Reconhece-se a qualidade brasileira nato, não condicionada à opção pela nacionalidade brasileira. Está correto também. Está correto. É a primeira parte do artigo 12, a linha C, inciso 1º, a linha C. Certo?
estando qualquer deles a serviço da entidade de administração pública brasileira de qualquer ente federado, inclusive da administração indireta, reconhece a qualidade brasileiro nato, não condicionada à opção pela nacionalidade. É correto também. É correto também. Certo? Já expliquei para vocês. Qualquer ente federado, União, Estados e municípios, administração pública, direta ou indireta. Se tiver serviço de uma empresa brasileira, empresa pública brasileira, Caixa Econômica Federal, por exemplo, a serviço da Caixa Econômica Federal no exterior, nasceu lá a filha de um funcionário, de uma funcionária, será considerado nacional brasileiro, nacional nato, brasileiro nato, certo? Dentre as proposições acima, a 1, 2 e 3 são corretas, é a letra E. Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu ver agora se vocês têm algum questionamento para mim. Aí está o gabarito, eu vou deixar um tempo aqui para vocês conferirem, anotarem, ok? Embora vocês possam baixar também nos anexos, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pergunta do Marcelo Vargas. Professor, funcionário seletista da Petrobras, se tiver filho no exterior, poderá ser considerado brasileiro? Com certeza, Marcelo, é o que eu acabei de explicar. Né? A administração indireta, qualquer fundação, administração direta e indireta, de qualquer dos 3 entes federativos, a eles também se reconhece esse termo, a serviço do Brasil no exterior, a serviço da República Federativa do Brasil no exterior, certo? Então, se o sujeito for funcionário dos Correios, que é uma empresa pública, se for funcionário da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, se for funcionário do Banco do Brasil, que tem várias agências no exterior, que é uma sociedade de economia mista, se for funcionário da Petrobras, né, como você perguntou também, sociedade de economia mista, e a serviço dessas empresas no exterior, tiver um filho, ele será considerado brasileiro nato, certo? Você faz uma pergunta, funcionário seletista da Petrobras, não tem problema, não tem problema não. Pode ser estatutário, aqueles funcionários mais antigos da Petrobras, ou pode ser seletista também da Petrobras, que também será considerado nacional nato, contanto que seu pai, sua mãe estejam a serviço do Brasil no exterior, ok? Não há diferença do regime do funcionário não, tá? Pode ser seletista sim, sem problema. Marco Aurélio de Jesus. Não entendi a parte final do item 2 da questão 5. Não condicionada a opção pela nacionalidade brasileira. A escolha não é obrigatória? Vamos lá, Marco Aurélio, deixa eu dar uma olhada. Questão 5, item 2. Bom, pode-se afirmar, ao nascido no estrangeiro, pai brasileiro ou de mãe brasileira, tendo sido registrado em repartição brasileira competente, ainda que não venha jamais a residir no Brasil, reconhece a qualidade brasileiro nato, não condicionada à opção pela nacionalidade brasileira. É isso mesmo, Marco Aurélio. Olha só, você tem, na verdade, 2 partes da alínea C, tá? Artigo 12, inciso 1º, alínea C. Quais são as 2 partes? Confiramos. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Pronto, morreu. Essa é uma hipótese. Então, mãe ou pai brasileiros estão no exterior, o filho nasceu lá, pega o filho, leva até o consulado, registra, pronto, sem problema nenhum. Ele pode até jamais vir a residir no Brasil, como fala a questão. Certo? Ele não precisa optar pela nacionalidade brasileira, não precisa residir aqui, contanto que ele nasça no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, e seja registrado no consulado, na organização, na repartição brasileira competente para fazer esse registro. A lei de registro permite isso, certo? Essa é uma hipótese. Nasceu no exterior, pai ou mãe brasileira, levou no consulado, registrou, é brasileiro e morreu a nota. Outra parte da linha C. Quer dizer, a hipótese da mãe ou do pai que não levaram o filho no registro, né? O filho nasceu durante turismo, viagem, etc., ou viagem de negócios, mas não a serviço do Brasil. O filho nasce lá no estrangeiro, no exterior, muito bem. Não levou na repartição consular competente, sem problema.
Pode ser, inclusive, uma pessoa que tem ido morar, por exemplo. Muitos brasileiros agora estão indo para a África, né? Ajudando, tanto em missões quanto em empresas, fazendo negócios com a África. Muito bem. Imagina que você seja funcionário de uma empresa privada, vá para a África. Seu filho nasce enquanto você está lá. Você não está a serviço do Brasil, porque está trabalhando numa empresa privada, certo? Seu filho nasce na África e você em qualquer país da África, certo? Por exemplo, dá um exemplo qualquer, África do Sul. E aí você não leva o seu filho na repartição consular competente, mas depois acaba, né, o seu serviço pela empresa, você retorna ao Brasil. Então o sujeito está residindo no Brasil e depois que ele completa a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Então aí sim ele se tornará um nacional brasileiro, certo? Agora, quanto à sua pergunta, a primeira parte da linha C é clara. Basta que filho de pai ou mãe brasileiro nasçam, leva até o consulado, registra, pronto. Ele nunca mais, ele nem precisa vir morar no Brasil. É o que o item 2 fala. Ele não vai precisar optar pela nacionalidade brasileira também. Ok? Deixa eu ver se há outra pergunta. Vamos lá. Bom, não tem mais nenhuma pergunta, pessoal. Bom, então é isso. A aula se encerra aqui. Queria agradecer a presença de vocês nessa noite de quinta-feira, certo? Dia 19 de julho. E caso vocês tenham mais alguma pergunta, podem também mandar para esse e-mail que eu vou deixar à disposição para vocês, certo? Que nós teremos o maior prazer em responder, ok? Obrigado e boa noite, pessoal.